Olá, eu sou Maíra, da Casa Mai, uma escola de aromaterapia, perfumaria, cultura e artesanato do aroma. Hoje eu estou fazendo uma palestra sobre os livros de aromaterapia da editora Laszlo. Quem me acompanha sabe que eu já gravei outras 3 palestras falando sobre livros de aromaterapia, de óleos essenciais e também de livros que têm a ver com a nossa área. A primeira palestra eu gravei em 2013, se eu não me engano, e ela está hospedada naquele site archive.org. Falei sobre livros em inglês, em francês e também em português. Em 2013 havia muito pouca literatura em português para a gente estudar aromaterapia. E aí, quando foi em 2016, eu gravei 2 palestras. Uma eu gravei, inclusive, para a edição do Ciaroma, falando sobre livros de aromaterapia. E naquela época, a Laszlo estava para lançar o seu primeiro livro, né, pela editora. E aí, logo depois, eu fiz um complemento dessa palestra, incluindo mais alguns outros livros. E até falei também de apps de aromaterapia que existiam na época. Bom, agora a gente está em abril de 2020 e a Laszlo já é uma grande editora, né, com vários livros em catálogo, muitos livros de aromaterapia, não apenas isso. E as pessoas me pediam para falar sobre os livros da editora Laszlo, de modo que elas pudessem ter um norte sobre quais comprar e já que não dá para comprar todos, né? Hoje em dia realmente fazer um investimento em todo o catálogo de aromaterapia da Laszlo representa um investimento financeiro bastante grande, né? Bom, antes da gente começar, deixa eu só falar para vocês qual que é essa editora. A editora Laszlo pertence ao Grupo Laszlo, que tem sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, né, Brasil. E o Grupo Laszlo, ele inclui uma indústria de cosmético, que todos vocês conhecem, é a Laszlo Aromaterapia. Também inclui uma indústria de alimentos, chamado Terra. É uma indústria de alimentos que fez o seu lançamento no ano passado, mas na verdade a marca Terra já está registrada há pelo menos 10 anos, né? Depois tem o Instituto de Pesquisa e Educação, que é o IBRA, o Instituto Laszlo, inclusive do qual eu faço parte, né? Também sou professora do IBRA. E depois tem a empresa de promoção e eventos, que é a COSC, Produção e Arte, que promove bianualmente o Congresso Internacional de Aromatologia, que é o CIAROMA, né? Bom, hoje no catálogo da editora Laszlo existem 46 livros publicados e desses 46 livros, 29 falam sobre aromaterapia ou então sobre óleos essenciais, mas não necessariamente fala sobre óleos essenciais no enfoque da aromaterapia como a gente vai ver, né? Então, daqueles que interessam mais diretamente ao estudo dos óleos essenciais de aromaterapia, são 29 desses 46 que existem no catálogo da editora Laszlo. Esse catálogo, então, dos 29 livros, são esses que vocês estão vendo, né? Então, o primeiro livro que foi lançado foi da Marguerite Maury, em 2016, e talvez o mais recente livro que foi publicado, se eu não me engano, foi o Hidrossóis, que é um livro bem recente, né? Sendo que os últimos também foi o ensaio de aromaterapia holística, mas acho que o mais recente mesmo é o livro da Suzanne Ketch, Hidrossóis, Aromaterapia para o Futuro. A maior parte desse catálogo de aromaterapia e óleos essenciais da Laszlo é um catálogo de livros que foram traduzidos para o português. A gente tem alguns poucos livros que foram escritos originalmente por autores brasileiros e a gente vai dar uma olhada nisso também, tá? Bem, a maneira como eu decidi falar desses livros de aromaterapia da Laszlo para vocês foi dividindo os livros conforme alguns grupos de interesse. Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil a gente fazer dessa forma. Olha só. Primeiro, eu gostaria de indicar 3 livros que eu acho que são interessantes para a gente iniciar na aromaterapia, que é o que eu chamo de livros para um aprendizado básico, tá? Vocês vão perceber que durante toda essa apresentação eu coloquei o nome dos livros na direita, junto com o autor do livro, e embaixo da imagem dos livros eu coloquei os tradutores, porque tradutor é coautor, até para fins de direitos autorais, né, e patrimoniais. Tradutor é coautor, tá? Então vocês vão ver que sempre vai ter o nome do tradutor embaixo aqui do livro e aqui o nome do livro com o autor dele na sua língua original. Bom, então desse aprendizado básico eu posso falar muito para vocês sobre o livro do Marcel Lavabre, Aromaterapia, a cura pelos óleos essenciais. É um livro que já tinha sido publicado no Brasil anos atrás, inclusive eu citei esse livro
nas 3 edições anteriores dessa palestra sobre livros que eu faço de aromaterapia. E o Aromaterapia, do Marcel Lavabre, foi o meu primeiro livro de aromaterapia, né? Isso em 2007, quando eu comecei de fato, a estudar para valer os óleos essenciais. A edição foi muito melhorada, né? A tradução foi da Cecília Barbosa, o livro foi revisto e foi lançado quando o Marcel Lavabre esteve aqui no Brasil, no Ciaroma da edição passada. E ele está numa edição que está muito mais caprichada do que a primeira que ele teve no Brasil. E é um livro que eu acho que é bastante abrangente, porque não apenas vai trazer um pouco de formulações, como também vai dar uma noção geral do que é aromaterapia, os óleos essenciais, os processos de extração, um pouquinho da química, né? Um pouquinho do tipo de ação. Fala sobre a absorção de óleos essenciais, que é um assunto fundamental quando a gente está estudando aromaterapia. Então, dos 3, é o livro que eu mais gosto para esse aprendizado básico, né? E depois os outros 2 que eu trago para vocês, um é o livro Aromaterapia para Todos, do Robert Tisserand, que foi traduzido pela Maria Aparecida das Neves, que é quem representa a marca Tisserand Aromatherapy aqui no Brasil, pelo Grupo Essence, né? E é um livro que também vai trazer um apanhado bem geral sobre o que é aromaterapia. É um livro que foi publicado já há alguns anos em língua inglesa. Não é um livro super atual, e inclusive não é nem o principal livro do Robert Serran. O principal livro dele, vocês sabem, é o Essential Oil Safety, que só existe em inglês, e existe uma edição em japonês. E depois o outro livro é do Kurt Schnaubert, que foi traduzido pela Emília Kiyohara, né, minha colega de Abraroma, né, fundadora também da Aromaflora lá em São Paulo. E é um livro que fala também sobre os aspectos gerais da aromaterapia, situa um pouco o contexto de aromaterapia francesa com a aromaterapia inglesa, e foi escrito por esse professor, na verdade, esse médico de origem alemã, que tem um instituto de aromaterapia nos Estados Unidos. E é um livro que, assim como o do Tisserand, dá uma abrangência assim, legal sobre, né, qual é a prática clínica da aromaterapia. Então, para aprendizado básico, eu acho que são esses 3 que eu posso indicar para vocês. Depois, existe uma outra categoria de livros dentro do catálogo da Laszlo, que eu gosto de chamar de livros de formulações. O que é isso? São livros que você tem um índice de doença, aí você olha a doença e vê o protocolo com óleos essenciais que o autor indicou. Não é que são livros que não servem também para um aprendizado básico, mas são livros que é mais assim realmente para você, talvez você não vá ler ele de cabo a rabo para aprender sobre aromaterapia. Talvez o seu interesse de pegar um livro desse realmente seja assim, bater sinusite, quais são os óleos, qual é o protocolo, sabe? Dor de barriga, entendeu? Esse tipo de coisa, micose de unha, né? E aí tem ótimos livros de formulações dentro do catálogo da Laszlo. A gente vai ter o grande manual da aromaterapia de Dominique Baudou. É um livro que eu traduzi, foi lançado em 2018. É um livro que traz uma parte anterior bem focada na farmacodinâmica dos óleos essenciais, traz um bom apanhado sobre a química dos óleos essenciais. E depois vem um monte de formulação. E o interessante é que essas formulações elas são acompanhadas de 100 pranchas técnicas sobre os óleos essenciais. O grande manual de aromaterapia do Dominique Baudou quase sempre é o livro que eu falo para as pessoas comprarem, mas eu tenho percebido que às vezes não é um livro muito acessível, como é, por exemplo, o livro do Marcel Lavabre. E por 2 questões principais, assim, eu digo acessível para quem não conhece mais de aromaterapia. Primeiro porque o Dominique Baudou faz muita ingestão de óleos essenciais e isso, se a pessoa nunca estudou, talvez ela se fique um pouco insegura de utilizar as formulações por ingestão. As posologias costumam ser bem mais altas, né? Uma coisa mais característica da aromaterapia francesa do que, por exemplo, as que o Marcel Lavabre proporciona, indica, apesar do Marcel Lavabre também ser francês, né? E a outra coisa é que o grande manual da aromaterapia do Dominique Baudou traz muitos óleos essenciais que não estão facilmente disponíveis no nosso mercado. Então, quando você é um aromaterapeuta treinado e você conhece de óleo essencial, de composição química, você consegue substituir o que ele indica por um outro. Agora, se você for um estudante no início da sua formação, ou for simplesmente um leitor leigo, talvez isso se torne um pouco maçante, porque você não vai conseguir utilizar os protocolos dele.
mas ainda eu acho que é um grande livro para se ter em casa, eu diria que quase que imprescindível, até que a gente tenha a minha Bíblia dos Óleos Essenciais, da Daniele Festi, que deve estar para ser lançada até o final do ano, né? Bom, um outro livro de formulação é o Óleos Essenciais Antivirais, que foi traduzido pela Ana Lúcia Ramalho Mercê. Ela teve também no Ciaroma, né? Deu uma palestra, porque ela também traduziu um outro livro que a gente vai ver daqui a pouquinho. O próprio Dr. Jean-Pierre Willem veio também no Ciaroma, deu uma palestra, depois deu um curso. E esse livro é focado em formulações para doenças que são de origem viróticas. Então é um livro bem específico. Até recentemente a Laso pegou uma das newsletters que o Jean-Pierre Willem publica quase que semanalmente, né, para os seus leitores, falando sobre Covid, traduziu, fez um e-book, colocou isso disponível nas suas redes sociais. Então é um livro de formulação, mas também um livro que ensina bastante sobre as doenças viróticas de um modo geral. E isso acaba sendo uma característica interessante de alguns autores franceses, porque a hora que eles vão passar uma formulação, eles também falam sobre a doença. E eu não sei se vocês já ouviram eu dizer que aprender óleo essencial é fácil, difícil é aprender sobre doença. E às vezes saber sobre doença é uma falha, uma lacuna na formação de alguns aromaterapeutas. Então esses livros até ajudam a preencher um pouco essa lacuna. Bom, o livro do Marcel Lavabre eu já comentei anteriormente, ele não tem uma formulações tão extensivas quanto, por exemplo, o Grande Manual da Aromaterapia do Dominique Baudou, mas são formulações extremamente acessíveis, né? Por isso é que eu falei que é um dos livros que eu acho que é de aprendizado básico para todo mundo comprar. E depois a gente vai ter, na sequência, livros de formulações que são mais específicos, como é o caso do Aromaterapia para Mulheres, da Daniele Festi, que também foi um livro que eu traduzi, o Aromaterapia para Grávidas, também da Daniele Festi, é um outro livro que eu traduzi, que evidentemente são livros que falam mais à saúde feminina, mas ainda assim tem problemas que são comuns a homens e mulheres, né? Por exemplo, dor de cabeça, né? Cólica intestinal, resfriado, né? Então, mesmo que você seja um aromaterapeuta homem, você pode se beneficiar também das formulações que vêm nesse livro. Mesmo se a gente for olhar o livro Aromaterapia para Grávidas, grávida também tem gengivite, grávida também tem coceira, também tem alergia. Claro que são formulações que são adequadas a grávidas. Agora, é claro que talvez as formulações específicas da gravidez, do tipo que óleo essencial para o parto, que óleo essencial para falsas contrações, se você for um homem e quiser usar em si, não vai ter muito sentido, né? Mas homem também cuida de mulher, homem também cuida de grávida. Então, são dois livros bem interessantes. A Daniele Festi, ela tem uma característica muito particular enquanto autora, porque ela era uma farmacêutica, ela faleceu em 2018, né? Ela era uma farmacêutica treinada no que se chama das terapias integrativas e complementares, e ela utilizava principalmente na sua clínica, ela era uma farmacêutica de consulta, né, de consultório, que prescrevia, né? Então, ela usava principalmente aromaterapia, fitoterapia e usava a homeopatia. Mas ela foi uma autora muito, assim, exuberante. Ela tem livros de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Depois a gente até vai ver outros dela que estão para ser lançados pela editora Lasdom. Então, ela traz toda essa bagagem para os seus livros. Quando você vai ler um livro da Daniele Festi, você não sai apenas com conhecimento de aromaterapia. A gente aprende sobre o uso de ervas em forma de chá e infusões, a gente aprende sobre suplementos alimentares, como utilizar a homeopatia. Ela descreve muito sobre as coisas que interferem para o surgimento de uma doença. Então, é uma leitura muito rica, né, nesse sentido. E aí os outros 3 livros de formulações são específicos para crianças, é uma trilogia que a Laso lançou. O primeiro que foi lançado, traduzido pela minha amiga Renata Maria Badim, foi o Aromaterapia para Pequenos, da Anne Lor Jafrello. Depois veio o que eu traduzi, que foi o Cuidando dos Filhos com Óleos Essenciais, da Daniele Festi. E mais recentemente, né, numa tradução, uma cotradução, né, da Renata junto com a Daniele Salles, o Aromaterapia para Crianças Saudáveis, da Valerie Ann Orwood. Então, são 3 livros sobre crianças, depois eu vou falar especificamente sobre eles, e que trazem também muitas formulações, né? Ou seja, você pega o nome de uma doença e vai ver lá o que aquele autor recomendou.
Uma outra maneira da gente subdividir os livros da Laszlo é escolhendo 2 que falem mais sobre química e farmacologia dos óleos essenciais. Do modo geral, todos eles falam. Por exemplo, os livros da Daniele Fesci sempre tem uma introdução que fala legal sobre química e farmacologia. Mas eu acho que esses 2 que estão aí são os principais. A gente vai ter o livro, né, da nossa colega, a doutora Adriana Nunes Wolfenbüttel, muitos de vocês conhecem. Ela escreveu esse livro, A Base da Química dos Óleos Essenciais e Aromaterapia, que foi publicado, se não me engano, em 2008 pela editora Roca. E esse livro, então, ele se esgotou. E aí a Laszlo publicou novamente esse livro e quando foi o ano passado, o livro foi revisto. A Adriana incluiu mais alguns capítulos, fez algumas revisões até para trazer achados da pesquisa de pós-doutorado dela na Espanha. Então, hoje, talvez seja o melhor livro que a gente possa ter para aprender sobre esse assunto de química e farmacologia dos óleos essenciais. Ela não se atém apenas a isso, ela traz outros assuntos de aromaterapia, até fala um pouco também sobre a clínica da aromaterapia, mas é um livro que, enfim, foi escrito por uma pessoa que é especialista, né? A Adriana, a pesquisa dela é em clínica de óleos essenciais, com todo o background da formação que ela tem como química e como pesquisadora em ciências farmacêuticas. E depois, como eu falei para vocês, o próprio livro do Dominique Baudou, ele traz uma boa introdução sobre química e farmacologia dos óleos essenciais. A única diferença é que a Adriana cita todas as fontes de pesquisa e o Dominique Baudou não cita nenhuma. Então, quer dizer, tem até alguns artigos que ele cita no finalzinho, mas a característica do livro desses franceses é que eles são livros feitos de alguém que está na frente do seu paciente e está colocando a prática dele em livro, né? Está escrevendo a prática clínica dele de consultório. Então, quando a gente está querendo ver, tá, mas qual é o artigo científico que embasa o que você está falando? A gente não encontra isso na maior parte desses livros franceses que a gente vai olhar, mas é uma coisa que a gente encontra no livro da Adriana Wolfenbüttel, tá? Bom, depois a gente tem o campo da psicoaromaterapia, da aromacologia com óleos essenciais, e é um livro, é um setor que, embora a gente tenha muito curso, muita gente fazendo, clinicando com psicoaromaterapia, quando a gente vai olhar na parte dos livros, parece que a proporção de livro é muito inferior à proporção de pessoas que utilizam psicoaromaterapia. Não sei muito bem dizer porquê, tá? Mas é assim que acontece. E aí, dentro do catálogo da Laszlo, eu poderia dizer para vocês que esses 5 são os que talvez mais auxiliem a gente a entender a parte da psicoaromaterapia. E desses livros a gente tem um que foi escrito por uma dupla de brasileiras, né? A Maria Aparecida das Neves e a Kátia Veloso, né? Ambas são professoras da formação em aromaterapia do Instituto de Serran aqui no Brasil. E elas escreveram então esse livro chamado Diário Aromático com os óleos essenciais das escrituras sagradas. É um livro que foi feito com muito carinho, com muita pesquisa também, para falar sobre os óleos essenciais que são citados em algumas escrituras sagradas, não apenas a Bíblia. Tem o prefácio do Gabriel Modjai, né? E é um livro que vai falar muito sobre essa simbologia dos óleos essenciais, sobre como esses óleos essenciais entraram no arquétipo, né? Os arquétipos do nosso inconsciente, que relação que eles desenvolveram com a história da humanidade. Então eu acho que é um livro que fala também de psicoaromaterapia. É um livro muito bonito e traz também algumas vivências para vocês fazerem junto. É um livro que foi lançado também na última edição do Ciaroma em 2018. Depois a gente vai ter o Cura Vibracional, da Débora Eidson, que foi traduzido pela Rosana Laura Romeros, né, que também é uma professora, colega minha do IBRA, é uma acupunturista, entre outros talentos que a Rosana tem. E o livro da Débora Eidson é um livro que fala sobre as chaves energéticas de cada óleo essencial listado e como esses óleos essenciais podem abrir essas chaves energéticas quando aplicados em determinados pontos da acupuntura e no percorrido de determinados meridianos. É um livro muito intuitivo, muito subjetivo, é a própria prática da Débora Eidson, mas é um livro muito poético também, muito lindo, e é um livro do qual eu gosto bastante. Inclusive, quando eu falo de teorias da psicoaromaterapia, eu sempre cito muito o livro da Débora Eidson.
E mesmo que você não entenda nada de medicina tradicional chinesa, é possível que você aproveite a leitura desse livro. Mas, como eu disse, é um livro altamente intuitivo e subjetivo, né? Então, não espere psicofarmacologia dos óleos essenciais. Aliás, no livro de psicofarmacologia dos óleos essenciais ainda não está escrito, né? Parece que o Jair Guilherme ia escrever, vamos ver. Parece que vai escrever. Se escrever vai ser ótimo. E aí depois a gente tem outros 3 livros publicados pela Laszlo. Eu vou falar primeiro do último, né, o mais recente, que é o ensaio sobre aromaterapia holística, Dr. Malte Rosel, que foi traduzido pela Luciana Chama. E é um livro que foi lançado no ano passado em Florianópolis, durante o Conaroma Experience, né? O Dr. Malte vocês conhecem, é o fundador da Oxadi, e ele veio então dar uma palestra e também fazer o lançamento desse livro no Conaroma Experience no ano passado, produzido pelo Ian e também pelo Kayan. E é um livro que fala sobre essa vivência que ele tem holística com os óleos essenciais, enxergando os óleos essenciais como uma coisa que não é apenas a fitoquímica, mas é também a vibração da planta, a essência mais etérica da planta. É um livro curto, fácil, gostoso de ler, interessante para quem quer entrar um pouco mais nesse aspecto da psicoaromaterapia e da aromaterapia sutil. E depois a gente tem o Aromaterapia para Cada Dia, né, do John Kine e da Rua Bull. É um nome difícil de falar, Johnny Kine e Rua Bull. Foi traduzido pela minha amiga também, Eliane Chochette. E é um livro que, para cada dia, ele te dá um óleo essencial para você vivenciar ele, meditar sobre ele, pensar sobre ele. Funciona quase como se fosse um livro que te acompanha durante um ano, durante as estações, que óleos essenciais que são adequados para cada época da sua vida. E depois a gente tem um livro que é um pouco mais assim teórico, né? Vamos colocar dessa forma, que é do Peter e da Kate Damian, que é o Aromaterapia, Aroma e Psique, que também foi traduzido pela Eliana Chiochette, que é uma leitura bastante interessante, fala bastante sobre o olfato, essa resposta psicológica que os óleos essenciais trazem para a gente quando a gente inala esses óleos essenciais, né? Mas eu ainda acho realmente que a gente tem muito mais bons cursos de psicoaromaterapia do que livros. Falta livro de psicoaromaterapia que reflita a qualidade e a quantidade de cursos de psicoaromaterapia que a gente tem, principalmente no Brasil, né? A gente tem tantas professoras maravilhosas de psicoaromaterapia. Então eu ainda acho que a gente aprende muito psicoaromaterapia em cursos e talvez em breve a gente consiga ter essa riqueza da psicoaromaterapia brasileira traduzida em livros também, né? Aí quando a gente está falando de um aprendizado avançado em aromaterapia, eu penso que esses 4 livros talvez sejam os mais interessantes do catálogo da Laszlo. Já falei sobre o grande manual da aromaterapia do Dominique Baudou, ele vai falar bastante de química, é por isso que eu acho que é um aprendizado avançado, né? Ele tem umas tabelas de diluições máximas para cada óleo essencial que traz muita confusão para as pessoas. Eu vivo respondendo perguntas sobre como que tem que interpretar essas tabelas. Então é por isso que eu acho que acaba sendo um aprendizado avançado, mas lembre, tem a parte da formulação. Para fazer formulação você não precisa saber nada, basta copiar o que está escrito e fazer. Né? Então é nesse sentido que eu coloquei a primeira parte do livro e as fichas técnicas, as pranchas técnicas de cada óleo essencial é um aprendizado assim um pouco mais sofisticado, mas você pode ler esse livro como um leigo, simplesmente pega o protocolo e aplica, né? Depois o livro da Adriana Nunes, evidentemente pelo fato de carregar um pouquinho mais a mão na química, né, na farmacologia dos óleos. E aí então vem esses 2 livros que foram lançados mais recentemente pela editora Laszlo. Primeiro, o Aromaterapia Clínica, da Jane Buckle, que foi traduzido pelo Maurício Gaguero. E é um livro que, inclusive, ele foi publicado lá fora pela Elsevier, que é uma editora com rigor científico muito grande. A Laszlo teve a honra, né, e também a competência, claro, né, o mérito de poder traduzir um livro da Elsevier aqui no Brasil. A Jane Buckle, ela fala muito sobre a prática clínica calcada em evidências. Então é um livro que tem uma leitura um pouco mais densa, as formulações são um pouco mais fluidas, né? É um livro assim de você sentar, ler para poder aprender.
E depois a gente tem o livro das Sinergias Aromáticas, da Jennifer P. Wright, que foi traduzido também pela Renata Badin. E é um livro que fala sobre como misturar os óleos essenciais e talvez você precise conhecer um pouco mais de aromaterapia para aproveitar bem esse livro, né? Claro que um leigo sempre pode pegar um livro e ler. Eu quero dizer assim, eu quero um aprendizado avançado e já, então compre esse livro. Mas se você for um leigo, você também vai aprender, né? Estou tentando dar um meio que caminho das pedras para vocês. Mas o livro da Jennifer, então, foca realmente nessa coisa da gente misturar os óleos essenciais, que acaba tendo alguma coisa de ciência e muita coisa de prática, né, de experiência prática na hora de você fazer essas formulações todas. Bom, falando de prática clínica, que é assim, né? Tá, tô em consultório, o que eu faço? Tô aqui com o meu paciente, como é que eu lido? Como é que a aromaterapia se desenvolve enquanto um tratamento integrativo e complementar? Eu penso que esses 4 livros sejam sobre esse tema também, né? Não apenas, mas também. Evidentemente, o próprio livro da Jane Buckle, o livro do Tisserand e o livro do Kurt, né? De certa forma, falam sobre a prática clínica da aromaterapia, ou seja, o que é fazer um tratamento com óleos essenciais. E depois a gente tem esse livro, que foi traduzido também pela Renata Badin, que é o livro escrito pela Marguerite Maury, que é essa enfermeira de origem austríaca, que depois migrou para a Inglaterra e lá montou o seu consultório e acabou desenvolvendo um método muito particular de utilização dos óleos essenciais, bastante ligado também à beleza, à juventude. E esse livro, então, mostra um pouco esse legado da Marguerite Maury. É um livro que talvez tenha uma linguagem um pouco estranha para nós, né, porque é um livro mais antigo, talvez tenha uma certa curiosidade histórica também nele, mas de qualquer maneira é interessante conhecer o que uma das pioneiras da aromaterapia no século XX falou para nós sobre a prática dela e como é que ela acreditava que os óleos essenciais pudessem agir. Aí, quando a gente está falando de aromaterapia sutil é também psicoaromaterapia, mas ela também separadinha da psicoaromaterapia, né? Digamos que a aromaterapia sutil seja uma das ferramentas da psicoaromaterapia. A gente vai ter, claro, Cura Vibracional da Deborah Eidson e também um ensaio sobre a aromaterapia holística do Dr. Malte, mas aí vão surgir 2 livros desse alemão chamado Dietrich Kumpel, que esteve no Brasil no Ciaroma, acho que foi de 2016, e ele tem um primeiro livro chamado Fundamentos da Aromaterapia Holística com os óleos essenciais das plantas. Esse livro foi traduzido pela Anne Walsh, é um livro que foi escrito originalmente, se não me engano, em inglês. E esse é o livro que deu origem depois, né, ao método Sistema dos 13 Aromas, que dentro do IBRA é ministrado pela Lenira Santana. É um livro que não é fácil de ler, é um livro bem difícil. Ele tem uma visão muito particular sobre ele, é biólogo, tem uma visão muito particular sobre a botânica, mas de qualquer maneira ele vai mostrar sobre essa ação sutil, etérica das plantas, né? E aí, quando foi mais recentemente, a Lazo traduziu um outro livro dele, esse sim, traduzido diretamente do alemão pela Christine Neusser-Sichinel, que é o Vibração, Essência da Criação, Música da Vida. É um livro, inclusive, que vem, se você quiser, com óleos essenciais para você utilizar nas plantas. Vem com um CD de música, em que ele mostra que tudo é vibração e como que os óleos e a música podem atuar para o bom desenvolvimento das plantas, né? E aí a gente termina essa divisão da aromaterapia sutil com um conhecimento que não é exatamente de aromaterapia, mas é um conhecimento afim, que é o conhecimento da espagiria. Nesse livro, traduzido pelo Bernardo Starling, que também é um professor do IBRA, associado, né, do Manfred Yunus, que era um músico, um espagirista. O livro foi traduzido do italiano, mas esse livro também existe em outras línguas, acho que em inglês, se não me engano. E aqui ele fala, então, sobre essa questão da alquimia, da espagiria, da sutilização da matéria densa das plantas na forma de óleo essencial. Digamos que seja um conhecimento que vai ajudar a entender o que é aromaterapia sutil. Bom, livros de vivências. O que eu chamo de livros de vivências? São aqueles livros que você lê e faz o que eles pedem, né?
A gente vai ter o Diário Aromático da Maria Aparecida e da Kátia, como eu já tinha comentado anteriormente com vocês. Elas até conduziram uma meditação muito bonita com óleos essenciais durante o Ciaroma, e elas propõem isso tanto no curso que elas têm de óleos essenciais das escrituras sagradas quanto no livro, e o Aromaterapia para cada dia do Johnny Kine e da Rua Bull. E aí eu quero trazer para vocês desse jogo que se chama Mahalila. Por que é um jogo? Porque esse kit ele é composto de 2 livros, um baralho, um frasco com óleo essencial e um tabuleiro, né? Que é um tabuleiro em formato de uma toalha de mesa, né? E o Mahalila é um jogo antigo, né? Da tradição hindu, é um jogo de tabuleiro para o autoconhecimento. E a Denise, então, ela resgatou nos seus estudos esse jogo. Ela auxiliou a tradução do Mahalila do Jarris Johari, e depois ela própria escreveu a interpretação das cartas utilizando a aromaterapia. Enquanto você vai jogando, né, para você vivenciar aquela carta, você utiliza os óleos essenciais. E ela então escreveu esse livro chamado Desvendando Mahalila. E esse livro então é um livro de vivência também. Agora, é claro que para você poder vivenciar melhor esse livro, vale a pena você ter o jogo, jogar com as cartas e tudo mais. E aí, quando a Lazo lançou esse kit, ela lançou com o óleo essencial, se não me engano é Tulasi, Sândalo, aí eu não sei se é Patchouli o terceiro, e que você pode aromatizar a sala no momento que você abrir o tabuleiro para poder jogar o Mahalila, né? Esse livro da Denise é um livro muito fofo, de muita sensibilidade. O baralho foi todo desenhado à mão, é um trabalho incrível de arte também. É um livro de muita sensibilidade, de alguém que realmente assim mergulhou nesse assunto e trouxe o melhor desse assunto para a gente. Então é um livro muito gostoso de ler e também bastante vivencial. Depois a gente tem alguns livros que são de aromaterapia aplicadas a determinadas especialidades médicas, né? A gente vai ter o Aromaterapia aplicada à odontologia do Dr. Bernard Montan, que foi traduzido também pela Renata Badin. Já tinha falado para vocês do livro do Dr. Jean-Pierre Willem, que é Óleos Essenciais na área de doenças viróticas. Já tinha comentado com vocês os 2 livros para mulheres da Danielle Fechê e os 3 de crianças, que são de 3 autoras diferentes. Então, a novidade aqui são os óleos essenciais e câncer, da doutora Anne-Marie Giraud, que foi traduzido também pela Ana Lúcia Ramalho Mercê. Foi a palestra que ela deu no Ciaroma de 2018. E esse livro da doutora Anne-Marie é um livro em que ela fala sobre a doença em si, e depois fala um pouco sobre os óleos essenciais. Meu livro basicamente vai falar sobre o câncer ser uma doença metabólica, né? Então ela fala sobre o conceito do bioterreno, sobre os fundamentos de saúde que são necessários para se combater ou até na prevenção do câncer. Depois diz como a aromaterapia pode auxiliar nesse sentido. Então, esses são os livros que são mais aplicados a determinadas áreas, né? O de odontologia, evidentemente, é aplicado à saúde bucal, à saúde dental e tudo mais, né? Bom, livros para a gente aprender a misturar os óleos essenciais. Eu já tinha comentado o da Jennifer Peace Rind, que é um livro com foco realmente nisso, né? Mas a gente pode dizer que o livro do Marcel Lavabre, de certa maneira, também ensina a misturar os óleos essenciais. E uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que toda vez que a gente vai falar sobre como misturar os óleos essenciais, um pouco de conhecimento de perfumaria tem que aparecer, né? Assim, de relance. Então, aparece no livro da Jennifer e aparece também no livro do Marcel Lavabre. E aí a gente tem um livro específico de perfumaria botânica que utiliza apenas os óleos essenciais, os absolutos e os CO2, que é o livro Perfumaria Botânica da Justine Crane. Foi lançado também em 2018 durante o Ciaroma. A Justine veio, deu uma palestra, deu um curso pós-congresso e foi traduzido então pela Anne Walsh, pela Cecília Barbosa. A Anne, como vocês sabem, ela é tutora da Academia de Perfumaria Botânica da Justine aqui no Brasil. Ela é tutora desse curso de formação em perfumaria botânica já há alguns anos aqui no Brasil. E esse livro da Justine, na verdade, são 2 livros que foram traduzidos e encadenados juntos,
O nome em inglês, se eu não me engano, era Working the Bench, qualquer coisa assim. E é um livro que teve uma edição luxuosa pela Laszlo. É um livro de capa dura, com as folhas que tem bordas em ouro, um papel mais fino. É um livro fantástico. E a Giustini é extremamente didática, é extremamente apaixonada pelo que ela faz. Então, se você quer aprender sobre essa questão odorífera, né, dos óleos essenciais, dos absolutos, do CO2, é esse livro que vocês têm que comprar. Não é um livro de aromaterapia, tá? Então não vamos falar nada sobre o potencial terapêutico dos óleos essenciais, mas é um conhecimento que interessa muito ao aromaterapeuta, principalmente se ele vai trabalhar com psicoaromaterapia, em que a resposta olfativa dos óleos essenciais está sempre presente, né? O quanto que você gosta ou não gosta, a complexidade da mistura acaba sempre estando presente num trabalho de psicoaromaterapia ou de aromacologia. Bom, sobre crianças, estão aqui os 3 livros da Laszlo. O que eu posso falar para vocês é que talvez o livro mais complexo entre os 3 seja o da Daniele Festi. Inclusive é o livro mais grosso também entre os 3. É um livro que traz, então, não apenas a aromaterapia, mas traz sobre a doença, o que ela é, como é que ela é causada, quais são os fatores de predisposição àquela doença infantil, como é que se trata, aquela coisa toda, estatísticas, enfim. E aí ela vai falar de chá, vai falar de homeopatia, vai falar de fitoterapia e aromaterapia. E depois a gente vai ter os outros 2 que foram traduzidos pela Renata. O da Anne Lor é o primeiro e é o livro talvez mais prático, é um livro que tem um projeto editorial muito fofo, muito simpático, todo ilustradinho, bonitinho, uma graça de livro realmente para você consultar, ele é muito rapidinho. E o da Valerie, que é uma grande autora de aromaterapia, digamos que ele fica no meio do caminho entre a simplicidade e objetividade do livro da Anne Lor e a complexidade do livro da Daniele Festi, né? Se você puder comprar todos, ótimo, se não, aí depois você vai ter que escolher um deles, né? E para mulheres especificamente, a gente vai ter os 2 da Daniele Festi, o de mulheres e o de grávidas, mas eu acho que interessa também o livro da Marguerite Moure, principalmente porque ela vai falar muito sobre juventude, beleza, saúde, né? Então, para quem gosta de trabalhar especialmente com o público feminino, esses 3 livros são interessantes da Laszlo. Depois a gente vai ter sobre hidrolatos, que é uma literatura que falta um pouco ainda no nível mundial, mas esse livro da Suzanne Catt talvez seja o mais conhecido. Em inglês ele se chama Hydrolate, The Next Aromatherapy. Então, hidrolatos, a próxima aromaterapia, foi traduzido como hidrossóis em vez de hidrolatos, né? A tradução é da Cecília Barbosa. Então, é o livro que especificamente vai falar sobre os hidrolatos. Mas eu queria dizer para vocês que nos 3 livros que a Laszlo tem da Daniele Festi, ela fala sobre hidrolatos, muito, porque ela usa muito hidrolatos, principalmente com crianças, né? Nas questões nervosas, tem formulação para verme com hidrolato. Então, assim, se não der para comprar um livro específico de hidrolato, saiba que nos livros da Daniele Festi ela tem capítulos que falam sobre isso também. De perfumaria botânica, o que nós vamos ter é o livro da Justine Crane, né? Então é esse aqui que tem, ainda bem que tem, porque não tinha nada no Brasil, quer dizer, até tinha, né? A gente tem o livro do Nicolas de Barry, que foi publicado pela editora Senac, é um livro, de certa maneira, de criação. O livro da Aromacologia, também da editora Senac São Paulo, da Sônia Coraza, não é um livro tanto de criação, mas fala um pouco sobre perfumaria, mas não perfumaria apenas natural, porque vai trazer, por exemplo, famílias de perfume que utilizam obrigatoriamente essências sintéticas, e depois a gente vai ter aquele livro de marketing olfativo, me esqueci o nome da autora agora, acho que é Fátima Leão Farcas, qualquer coisa assim, que também é um livro da editora Senac e é um livro também de criação, porque propõe as formulações para você aromatizar os ambientes. Mas um livro completo realmente é esse da Justine Crane, porque mesmo a edição antiga do Essências e Alquimia da Mandy Aftel está esgotadíssimo há séculos, é uma tradução muito mal feita, muito mequetrefe, não é um livro que tem a riqueza de informações que tem o livro da Justine. Então, realmente, esse eu acho que mata a pau. E aí, para quem tiver a disponibilidade financeira, a Laszlo vende o kit de matérias-primas, que são óleos essenciais e absolutos, para você poder treinar as formulações
né, os acordes, as notas que a Justine propõe enquanto você está estudando esse livro de perfumaria botânica. Então você compra os óleos essenciais, vem como no kit do Sistema dos 13 Aromas, tudo em potinho assim, acho que são de 3 ou 4 ml, fica infinitamente mais barato do que você comprar tudo separado em 10 ml. Ainda assim não é barato, porque evidentemente a gente vai ter matérias-primas lá que são muito caras, como rosa absoluto, jasmim absoluto, né, nardo, algumas coisas assim que são mais caras, mas vale muito a pena se você quiser começar a dar os seus primeiros passos aí de aprendiz de perfumaria. Nós temos 2 livros de culinária que falam de óleos essenciais, ou seja, o uso dos óleos essenciais na culinária, publicados no Brasil. Eu quero primeiro falar o livro da Sheila Valigora, que é minha colega, uma brasileira, né? Ela é médica veterinária de formação, mas se dedica há muitos anos à culinária naturista. E ela escreveu esse livro, Sobremesas Vivas Essenciais, então, ou seja, está falando do crudivorismo, alimentação viva, e é um livro lindamente ilustrado, com receitas que são acessíveis e que utilizam óleos essenciais. E depois o outro livro que foi traduzido, da Melinda Wilson, que é uma francesa, foi traduzido pela Ana Lúcia Ramalho Mercê, que é Óleos Essenciais para a Cozinha e o Bem-Estar. Então aí, para quem está querendo dar os seus pitacos na aromaterapia culinária, então aqui 2 livros, né? Tem um terceiro livro da Mandy Aftel, que ela escreveu junto com um chefe, não sei se nova-iorquino ou se lá de São Francisco, não me lembro o nome do chefe. E esse livro não está disponível no Brasil, mas é um livro que também fala de aromaterapia na culinária, só que na aromaterapia não, de óleos essenciais na culinária, porque a Mandy Aftel ela tem uma linha de sprays gourmets, né, para jogar e tal. Agora eu espero que depois que a Terra, né, a marca de a indústria alimentícia do Grupo Laso lançou agora os hidrolatos gourmets, espero que em breve a gente tenha um lindo livro de receitas com os hidrolatos gourmets da Laso, que vai ser um luxo, né? Vai ser maravilhoso. Bom, autores brasileiros eu quero prestigiar, porque afinal de contas eles são poucos, mas maravilhosos dentro do nosso cenário de aromaterapia brasileira. Então, o livro da Adriana Nunes Wolfenbüttel, o livro da Kátia Veloso e da Maria Aparecida das Neves, que é o Diário Aromático, o livro da Sheila Valigora, e então o livro da Denise Mascarenhas, que é Desvendando o Mahalila, né? Então, se pudermos prestigiar os autores brasileiros que estão falando de aromaterapia com livros publicados, são essas 5 belezuras aqui, essas 5 autoras belezuras. 5 porque o livro Diário Aromático é escrito por 2, tá? Não estou contando errado, não. Autores de língua francesa, então veja que vocês têm, tudo isso aí para se divertir, a quantidade de autor francês, né? Então a gente tem o Dr. Jean-Pierre Willem, a Anne-Laure Jaffrello, a doutora Anne-Marie Giraud, Dominique Baudou, Marcel Lavabre, Danielle Festi, o Dr. Bernard Montan, a Melinda Wilson e a Marguerite Maury, que na verdade eu coloquei francês, mas na verdade ela é austríaca e trabalhou na Inglaterra. É porque a herdeira intelectual dela, que é a Danielle Riemann, é francesa, é por isso que eu enfiei aqui, tá? E aí, dos autores franceses, quem mais está representado no catálogo da Laso é a Danielle Festi, e inclusive vem mais livros dela daqui para frente, né? Os autores em língua inglesa não necessariamente são apenas britânicos ou apenas norte-americanos, então escreveram em inglês, né? A gente vai ter o Robert Tisserand, a Jane Buckle, esse Johnny Kine e Rua Bull, né? A Pete e Kate Damian, a Deborah Aitson, a Valerie Ann Orwood, a Susan Ketch, a Justine Crane e a Jennifer Peace Ride. Então veja que quer aprender aromaterapia francesa, tem um monte de autor para você aprender. Quer ir para o povo da Inglaterra, dos Estados Unidos? Bom, tem uma porção de gente para você aprender. Ninguém vai ficar aqui sem saber como é que é aromaterapia num canto e no outro, porque não tem autor publicado dessas 2 tradições. E tem também autores alemãos, né? Me perdoem aí. Acho que eu estava meio com a cabeça muito tumultuada de preocupação com o Covid, escrevi errado. A gente vai ter, não necessariamente livros que foram escritos em alemão, tá, gente? A gente vai ter o livro do Dr. Malte, foi escrito originalmente em inglês. O Dr. Kurt Schnaubert também foi escrito originalmente em inglês. O livro do Manfred Yunus, embora ele seja alemão, foi escrito
ou em inglês ou em italiano, mas o Bernardo me falou que possivelmente a primeira tradução, o primeiro livro foi publicado em italiano dele. E aí os 2 livros do Dietrich Gumbel, sendo que o Fundamentos da Terapia foi traduzido do inglês e o Vibração foi traduzido originalmente do alemão. E do Gumbel, então, a gente tem 2 livros para quem gosta dele, né, para aprender. E aí eu quero, para já encaminhando para o finalzinho dessa palestra, eu trouxe sugestões de um livro ou outro, conforme a pergunta que os alunos vêm fazer para mim quando eles querem dicas sobre o que comprar, né? Então, a primeira pergunta é o seguinte: se eu tivesse que comprar apenas um livro, Maíra, que livro que eu compro? Bem, eu indicaria para vocês o do Marcel Lavabre, porque eu acho que é um livro que foi o meu primeiro e eu acho que é um livro muito acessível para todo mundo. Mas se a pessoa fala para mim assim, Maíra, eu já tenho um pouquinho de conhecimento e consigo interpretar os livros de aromaterapia. Então aí compre o Grande Manual da Aromaterapia do Dominique Baudou. Uma outra pergunta, qual livro de psicoaromaterapia comprar? Eu indicaria o livro da Deborah Eidson. Eu sei que é um livro muito subjetivo, muito intuitivo, mas eu acho que é um livro que ensina a gente a pegada da psicoaromaterapia, da aromaterapia sutil. Mesmo ele tendo muita coisa de MTC, ainda assim eu acho que é um livro que vale a pena começar por ele. Agora, se a pessoa quiser um negócio mais abrangente, aí eu acho que o livro Aroma e Psique acaba se encaixando. Qual dos 3 livros para criança é o mais prático? Bom, eu já tinha comentado, eu acho que é o da Anne Loja Frello, Aromaterapia para Pequenos. E se a pessoa fala assim, Maíra, mas eu quero aprender sobre as doenças infantis, então eu acho que é o livro da Daniele Festi, porque ela realmente ensina sobre doença. E isso é um conhecimento muito importante para todo pai, mãe que quer utilizar esse autocuidado de óleos essenciais com seus filhos, né? Bom, mulheres, às vezes tem a pergunta assim, Maíra, eu não estou grávida, mas eu pretendo. Que livro que eu compro, de grávidas ou de mulher? Bom, eu falo para comprar o de mulher, sabe por quê? Porque no livro de aromaterapia para mulheres, a Daniele Festi traz as principais questões para grávidas. Então, se você tem dinheiro para comprar um único livro e não está grávida já, compra o Aromaterapia para Mulheres, lá vai ter pelo menos assim uns 6 protocolos de coisas que são bem específicas para gestantes. Agora, se você já está grávida ou está para engravidar, assim, sei lá, daqui 1 mês, 2 meses, apesar que essas coisas a gente às vezes não consegue muito saber, né? Quer engravidar e não engravida, né? Mas enfim, vocês entenderam a pegada. Aí então compro compro a aromaterapia para grávida da Daniele Festi, mesmo porque tudo que uma grávida pode fazer, se você não tiver grávida, você também pode. Então, né? Não é porque ela vai dar formulações para grávidas que as formulações de grávidas não possam ser usadas para uma mulher que não está grávida. O contrário é que não pode acontecer. Ou seja, as formulações do livro de mulheres que não são específicas para grávidas não podem ser utilizadas por grávidas. Agora, se a formulação é para grávida, qualquer mulher que não esteja grávida também pode utilizar. Bom, quero aprender sobre química. Qual livro compro? Bom, o da Adriana, né? Eu já tinha comentado isso. Mas tem gente que gostaria de aprender química já tendo um livro com um monte de formulação para doença. Aí eu acho que é o livro do Dominique Baudou, tá? Agora, um livro que acaba sendo um pouco imprescindível quando você começa a se aventurar nesse mundo da química e da farmacologia é o Essential Oil Safety do Tisserand, né? O Fábio me comentou que ele tem um compromisso de traduzir a 3ª edição desse livro. Parece que a 3ª edição, que vai ser revista, né, deve ser lançada, não sei se 2021. E aí ele vai pegar essa tarefa hercúlea de traduzir o Essential Oil Safety do Tisserand. E aí o povo fala assim, mas então vou esperar para comprar, não vou comprar agora então a edição que está disponível, que é a de 2014, que é a segunda, porque vai ter a edição em português. Não, filho, compra, porque nós não sabemos quando que vai sair a 3ª edição. É uma previsão para 2021. Mas com esse negócio de Covid, pode ser que fique lá para 2022. Então, compra na versão Kindle, que vai sair um pouco mais barato do que o livro de papel. Mas é um livro que na vida do aromaterapeuta é um pouco imprescindível. Maíra, eu não falo nada de inglês. Então espera, né? O que eu vou fazer, né? Tem jeito. É tudo inglês, realmente é tudo inglês. Mas é um inglês assim que em algumas coisas a gente consegue entender, não precisa saber inglês não, você consegue entender porque está falando um monte de nome de molécula e não muda muito para português, tá? Bom, já conheço sobre óleos essenciais, mas não conheço de doenças. Que livro que eu compro? Aí eu vou dizer para você comprar o livro de crianças da Daniele Festi.
Ah, mas eu não queria que fosse um livro tão específico para criança. Então aí eu vou mandar você esperar para comprar a Bíblia de Óleos Essenciais, da Daniele Festi, que é um livro que eu também traduzi. Aqui vocês estão vendo à esquerda a primeira edição. Não é a primeira, mas é uma das primeiras. E aqui a edição de 10 anos, que foi revista e ampliada no mercado francês, antes do falecimento da Daniele Festi, e é em cima dessa, né, da edição de 10 anos, que a Laszlo encomendou a tradução. E esse livro já está em fase de diagramação, então eu acredito que para o final do ano tem grande chance dele ser lançado. E esse livro é um livro que eu vou dizer assim, que ele é um pouco compatível com o livro do Dominique Baudu, mas infinitamente mais acessível do que o do Dominique Baudu, porque a Daniele Festi é uma mãe. Ela é uma mulher, é uma farmacêutica que clinica, que atendeu criança, gestante, bebezinho, ela é uma mãe. E o livro dela é fofo e é um livro realmente sensacional. Vai ter os mesmos problemas do Dominique Baudu da formulação com óleo que a gente encontra no Brasil? Vai. Mas fazer o quê? O livro é muito bom. Então, se você puder esperar, espera. Né? Agora não posso esperar, quero já. Compro o de filhos. Por quê? Primeiro porque as doenças que criança tem, a gente também tem. E depois porque a formulação que uma criança pode usar, um adulto também pode utilizar. Pode ser que às vezes a dose seja um pouquinho, tenha que ser ajustada, mas é melhor que nada, né? Bom, qual o livro para pirar na mandioquinha? Eu acho que é o livro do Gumbel, o Fundamentos de Terapia Holística. Eu li esse livro há muitos anos e eu li em inglês. E eu não entendi nada. Li, mas não entendi nada. Continue não entendendo nada. É o livro realmente para pirar na mandioquinha. Agora, se alguém fala assim, mas eu não queria pirar tanto na mandioquinha, então leia do livro do Dr. Malte Rosel. Bom, você vai ficar lá nos alemães, né? Um livro para eu aprender que óleo essencial combina com que óleo essencial. É o livro da Justine Crane, mas não é um livro de terapia, né? De aromaterapia, é um livro de perfumaria. Agora, se você quer aprender que óleo combina com qual do ponto de vista terapêutico, é o livro da Jennifer Ride, que é o Sinergias Aromáticas. Bom, e aí tem uma outra pergunta que eu adoro também, que eu escuto muito, é assim, Maíra, eu já fiz vários cursos, já fiz vários livros, eu pesquiso muito, eu sou autodidata, indica um livro para eu comprar. Bom, aí quando eu ouço uma pessoa falando assim para mim, né, que ela já chega mostrando todo o currículo dela, eu falo assim, olha, eu acho que você tem que reler tudo que você já releu, acho que você tem que pesquisar tudo de novo que você já pesquisou e tem que fazer novos cursos com novos professores, porque qualquer pessoa que acha que já sabe muito, na verdade, não tem noção daquilo que não sabe. Né? O que eu quero dizer com isso? Você aprende com todos os livros. Você aprende com o livro mais básico e com o livro mais avançado. A gente aprende em todos os cursos, com o curso mais básico e com o curso mais avançado. Se furtar a aprender novamente com as coisas que são básicas é se furtar a novos pontos de vistas. Então, abaixa a bola e vai comprando os livros à medida que você precisa. Só tem dinheiro para comprar um, você escolhe. Agora, se está sobrando um dinheirinho, compre. Mesmo o livro mais básico, eu tenho certeza que ele vai te ensinar muita coisa, né? E aí, para encerrar realmente, quais são os próximos lançamentos da editora Laszlo no território de aromaterapia e óleos essenciais? Tá aqui, ó, pouca coisa, né? Vamos lá, da Daniele Festi tem a cacetada de livro. Tem a Bíblia dos Óleos Essenciais, né? Que esse aqui eu traduzi, então já falei para vocês. Vai vir também os óleos essenciais anti-idade. Vai vir também a Bíblia da Reflexologia e da Acupressura da Daniele Festi. Esse aqui, se não me engano, já está traduzido também. Ou já tinha até capa, mas esse aqui acho que já está traduzido. Depois havia um livro dela específico sobre menopausa, bem interessante. Aí do Michel Faucon vem o livro de geriatria dele, que é um livro muito bacana, bem interessante mesmo. A Laszlo está traduzindo a aromaterapia quântica do Dr. Daniel Penuel, né, o primeiro francês desembarcado no Brasil em 2012, que deu curso para a gente. Depois vem um outro livro de culinária do Felipe, não consigo ler o sobrenome dele, Eu Cozinho com Óleos Essenciais. Vem um outro livro da Anne Lora, aquela mesma que escreveu Aromaterapia para os Pequenos. O Laszlo vai traduzir o Aromaterapia para Cuidadores, é um catatal dessa idade assim. E depois vem o livro do Francome, que é A Ciência dos Óleos Essenciais Medicinais.
É um livro mais denso, que fala um pouco sobre aqueles quadrantes da aromaterapia francesa. Esse aqui é um livro que praticamente não tem formulação para doença, é um livro realmente mais assim de estudo teórico, né? Bem interessante também. Depois a Laszlo vai lançar o Aromaterapia e Ayurveda, do Light, do Brian Miller. Vai lançar o livro da Cat Skipper, que teve no Simpósio Internacional de Aromaterapia do Grupo Essence, né, The Alchemy of Menopause. Vai lançar da Sue Clark o Essential Oil Chemistry for Aromatherapy, que eu acho que é o melhor livro de química de óleos essenciais escrito em inglês para a gente poder estudar. Tem outros livros que não são... Não, desculpa, esse aqui eu não acho que é o melhor, não. Ele está entre os que são normais. O melhor é da Dr. J. Bowles. Esse é o melhor realmente. Mas esse da Sue Clark é interessante, o Essential Chemistry for Aromatherapy, né? Depois vai lançar um livro voltado para a perfumaria, um livro muito técnico, é basicamente química, que é o Perfume and Flavor Materials of Natural Origin, do Stephen Arctender, que é um livro bem conhecido na área também. Tem um outro livro que é muito interessante, que é o Aroma Dermatology, que foi escrito por 2 autoras, e é um livro que tem prefácio do Robert Serran. É um livro calcado assim, em pesquisas científicas de óleos essenciais no cuidado com a pele. A leitura é densa, não é um livro de cosmetologia, tá? Mas é um livro bem interessante porque é muito bem fundamentado em pesquisas científicas. E aqui estou mostrando para vocês já a capa da nova edição Essências e Alquimia, da Mandy Eftel. Aqui é a edição esgotada em português, que foi publicada há anos atrás. E aqui, então, a Laszlo comprou os direitos autorais dessa tradução, retraduziu, e está aqui, então, saindo, né, em breve o Essências e Alquimia, da Mandy Eftel. E ainda vai ter outros lançamentos. A Sandra Spiri, que é a formuladora da Vida Botânica, né, fundadora da Abraroma, minha companheira de Abraroma, está lançando o livro sobre o sistema suave, que é o sistema único de aromaterapia vibracional. Depois, o professor Dr. Damião Pergentino, que já teve em 2 congressos da Laszlo, vai lançar como coordenador um livro chamado Óleos Essenciais, Abordagem Farmacêutica e Clínica. É o primeiro livro em língua portuguesa que vai reunir estudos sobre óleos essenciais, feito por vários pesquisadores brasileiros. Esse livro seria lançado no Ciaroma agora em maio, lá em Belo Horizonte, né? Mas o Ciaroma foi adiado para 2021 em função da pandemia. E depois a Anne Walsh, né, vai lançar um livro. Aí eu fui perguntar para ela, Anne, como é que vai ser o nome do livro? Ela falou assim, Maíra, diz que vai ser o livro misterioso da Chabru. E aí, para entendedores, entenderão. Só a Anne, né? Então, deve vir também o livro de perfumaria natural da Anne Walsh. E, fora isso, eu quero apenas deixar registrado aqui quais são os profissionais por trás dos livros do catálogo de aromaterapia e óleos essenciais da Laszlo. Porque quando a gente vê um livro, se você não está na indústria, na cadeia de produção desse livro, você não tem ideia do qual é o esforço para se produzir um livro, tá? Então eu quero deixar aqui a minha reverência, a minha gratidão, os meus parabéns para toda a equipe que está por trás de cada livro que a editora Laszlo faz. Aqui são os revisores, preparadores de originais e copydesks que trabalharam nesse catálogo de aromaterapia da Laszlo, né? Então vocês vão ver aqui o nome de cada revisor com os livros que eles foram responsáveis: o Alvanísio Damasceno, a Ângela Maria de Silva Souto, a Carla Castanher, a Elisa Ferreira, a Elizabeth Francas Branco, a Janice Brito Mansur, Luz Marina Leão Borges, Maria Júlia Beruti, Regiane Tura, Renata Maria Badim, Simone Orlando e Vitor Ribeiro. Depois a gente vai ter os diagramadores das obras citadas, que dão aos livros da Laszlo o formato que vocês conhecem, a divisão em capítulos, enfim, tudo aquilo que vocês veem no livro, né? Então, o Ciro Macor, a Débora Alves, a Gabriela Gunter, a Maria Ângela Del Vecchio, a Rebeca Fidelis e o Télio Falcão. Aqui a gente tem as pessoas que fazem as capas das obras citadas, a Camila Koski, né, esposa do Fabian e a diretora da Koski Produção e Arte, o Círio Macor, o próprio Fabian também ataca de capista em alguns livros, e a Rebeca Fidelis. E aí o time de tradutores, né, desse catálogo que a Laszlo tem atualmente, a gente já falou deles anteriormente, então está aqui o nome de cada um para vocês verem, junto com o livro que eles traduziram.
E aí o editor, da editora Lasa, evidentemente, é o Fabian, né, que faz esse trabalho hercúleo, realmente um trabalho abnegado de trazer o conhecimento de aromaterapia de forma pioneira, em forma de livros para o Brasil. E aí, apenas para vocês conhecerem, a Laso tem áreas afins, né? Não publica apenas livros sobre aromaterapia, aqui tem o que já está publicado, que são todos livros muito bem pensados, né? Nas suas várias áreas de competência. A gente tem um livro que fala sobre a vitamina K2, 2 livros que falam sobre superdosagens de vitamina D, que eu acho que está assim na ordem do dia em função do Covid. Um livro sobre o que pode causar, em termos de saúde, a carência de vitamina B12, a cura pelo iodo, o livro escrito pelo Mark Sparks, que é a terapia do magnésio transdérmico, Cyrus, né? Mark Cyrus, ele deu uma palestra também no Ciaroma, acho que 2016 ou 2018, não me lembro, acho que foi 2016. E aqui, inclusive, esse livro deu origem àqueles géis com magnésio que a Laszlo comercializa, e 2 livros para falar sobre o óleo de coco, né? Um que fala um pouco mais sobre a questão da gordura em si, e outro que fala sobre como essa doutora ajudou muito o marido dela, que foi diagnosticado com Alzheimer, através de uma dieta baseada em óleo de coco. Depois tem 2 livros para falar sobre tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Esse primeiro explica a doença, esse aqui dá um protocolo de hábitos de vida, alimentação e etc., para lidar de forma natural com essa doença. E tem esse livro que chama Limpe Seus Genes. Eu ainda não li ele, então não saberia dizer para vocês. O livro Médium Médico, que eu também não li, né? Enfim, mas vocês podem pegar as indicações, o resumo do livro lá no site da Empório Laszlo. Depois tem um livro que fala sobre o mestre Mahamudra, né? Um livro que fala também sobre culinária, uma culinária chamada extrasensorial. Um livro que fala sobre casa, se não me engano, o Carlos Solano é estudioso do Feng Shui, e um livro baseado naquela série de televisão Alienígenas do Passado. E aqui são os próximos lançamentos da editora Laszlo, que não são diretamente relacionados com aromaterapia. O Fabian foi às compras e comprou os direitos de tradução de uma cacetada de livros sobre a cannabis medicinal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros sobre cannabis medicinal. E nas palavras dele, ele diz que a publicação desses livros vai revolucionar o uso da cannabis no Brasil, que ainda está muito atrasado, muito envolvido em preconceitos idiotas, né? Depois ele está lançando, eu acho que esse ano ainda, esse livro Herbal Antivirals, que é um livro que fala sobre fitoterapia para doenças viróticas, também está na ordem do dia. E um outro livro que vai sair, que é da doutora Sarah Gottfried, mais jovem pelos seus genes, aqui já está a capa em português, também deve estar aí pela boa para ser lançado. Então veja que tem muita coisa interessante, mas realmente esse catálogo de cannabis medicinal, né, e também falando especificamente de alguns extratos como o CBD, isso aqui certamente vão ser os grandes lançamentos da editora Laszlo aí nos próximos 2 anos, né? Então é isso, quero agradecer por vocês terem assistido a essa palestra, espero que comprem livros, prestigiem a indústria editorial brasileira, principalmente as editoras de nicho, como é o caso da editora Laszlo. Aqui estão os meus contatos, as redes sociais da Casa Amai, e quero deixar meu agradecimento especial para o meu editor, meu mestre, meu amigo do coração, que é o Fabian Laszlo. É um grande privilégio poder traduzir os livros para a editora Laszlo, foi um presente que eu ganhei, eu que sou formada em linguística, já tinha estudado tradução na faculdade, nunca tinha tido a oportunidade de traduzir de maneira profissional. Quero deixar também um beijo imenso para a Ângela, que é a revisora com quem eu mais trabalhei na editora Laszlo. Eu aprendo diariamente com ela. Nós temos discussões homéricas quando ela está fazendo a preparação dos originais. E ela pegou 3 livros que foram muito trabalhosos para fazer a revisão da minha tradução, a preparação do original, o trabalho de copydesk, que foi o livro do Dominique Baudou, que foi o livro de criança da Daniele Festi, e pegou a Bíblia dos Óleos Essenciais da Daniele Festi, que é um livro punk para traduzir e punk para fazer a preparação do original. Então, Ângela,
Um beijo, eu adoro trabalhar com você, tá? Então é isso, gente. Fiquem bem e leiam. Até!